Então temos aqui um primeiro super insight que é: o quanto você ganha não vai definir o seu nível de riqueza ou a qualidade da sua vida financeira, e sim a qualidade da sua administração, a eficácia da sua administração com Sem o que dúvida. você ganha. Então nós temos muitas pessoas que, mesmo ganhando pouco, conseguem viver uma vida de pessoas ricas, uma vida de abundância. Enquanto há pessoas que, mesmo ganhando muito, entrando muito dinheiro, têm dificuldade em administrar isso. Bem-vindos ao Kelvin Cast, o seu podcast de finanças com propósito. E hoje uma edição muito especial, pois estou com um grande amigo, mentor e também um grande parceiro de negócios, Thiago Brunet. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Feliz de estar aqui no Kelvin Cast. Então hoje vamos falar mais sobre princípios de finanças alinhados com propósito. Como sempre, em todo podcast, a gente inicia perguntando para a pessoa como foi a carreira, o início da carreira. Se você é filho de pais e mães ricos, se você ganhou herança, se você começou do zero, se você começou com algum dinheiro, como que foi o seu início, Thiago? Eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai era da Marinha, então tinha um salário classe média baixa. Minha mãe era dona de casa e nós fomos criados assim com um salário em que a gente conseguia morar com decência, comer e só. E pagar as escolas. Meu pai sempre lutou muito para botar a gente nas melhores escolas ali do bairro, pelo menos, né? Dentro das nossas limitações, mas a gente cresceu nessas condições. O que foi difícil é que quando você é de classe média baixa, você não é nem pobre e nem classe média. Então, isso quer dizer que você não passa nenhum tipo de necessidade, tipo comida, essas coisas. Mas também você não pode ter coisas que pessoas que você convive, porque a classe média baixa te faz conviver com pessoas de classe média e classe alta, você convive com pessoas que andam de tênis que você não pode ter, que o pai tem um carro que o teu não tem. Então, o grau comparativo foi muito difícil de lidar, né? Foi bem complicado os graus comparativos da minha infância. Mas a minha família era zero de educação financeira. Meu pai ganhava o salário dele no dia 1, no dia 3 já não tinha mais nada. Então a gente só comia pizza ou qualquer coisa mais especial assim, dia 1. Um dia que caiu o salário dele. E aí eu tomei uma decisão de que eu não queria isso, sabe? Eu desde garota, falei assim, não, eu vou vencer na vida financeira, eu vou ser um homem de negócio, eu vou ser um empreendedor. Apesar do meu chamado, do meu propósito de vida não ser esse, não ser empreendimento, e sim ser um treinador, um pregador, mas Deus me permitiu empreender para eu conquistar essa liberdade financeira. Legal. E nesse início, quando você era criança, então, você teve acesso à educação, mesmo sendo numa família classe média baixa, a educação você sempre teve acesso. Você acredita que isso trouxe uma diferenciação para você? Ou não é algo assim primordial? Cara, sendo bem sincero, não é primordial. Vou te falar por quê. Eu não lembro de uma coisa que eu tenha aprendido na escola que tenha me servido para as minhas conquistas, para as conquistas que eu tive na vida. A maioria das coisas eu aprendi apanhando mesmo. Então, por exemplo, eu não posso negar o poder da escola, é lógico. Poxa, você aprende a ler e escrever, você aprende a conviver, você tem aprendizados para a vida, mas não a ponto de determinar a sua saúde financeira. Sim. Eu não lembro de uma coisa que eu tenha aprendido na escola formal que me ajudou financeiramente. Ao contrário, a minha vida financeira foi uma desgraça até poucos anos atrás, quando eu tomei a decisão radical de estudar sobre o assunto, de ser bom nisso, de ser controlado, de dominar minhas emoções e de priorizar realmente esse crescimento nessa área. Então, estudar em boas escolas pode contribuir para muita coisa, não necessariamente para o seu crescimento financeiro. A educação formal não foi o que fez você conseguir prosperar. Não. Então foi a educação que você buscou através do que você entendeu que você precisava. Até porque, por exemplo, se eu tivesse estudado nas melhores escolas do Rio, não na do meu bairro, do Rio de Janeiro, onde eu fui criado, no máximo eu teria um bom emprego. Só que hoje, a pessoa que está num bom emprego, ela ganha algo que eu não conseguiria hoje pagar minhas contas, por exemplo. Então, Sim, graças a sim. Deus, eu não fui atrás de um bom emprego. Mas isso não quer dizer, gente, que você não tenha que fazer isso.
é que cada um tem um sonho, cada um tem um propósito, cada um tem uma garra diferente para conquistar. Eu não queria trabalhar para ninguém, eu sempre tive isso na cabeça. Eu queria ser dono da minha liberdade, do meu tempo. Então eu sabia que eu tinha que empreender, correr todos os riscos, mas empreender. E para isso a escola não teve grandes participações, mas a escola da vida me ensinou muito. No início, quando você via a qualidade de vida financeira que vocês tinham, isso foi algo que te despertou para que você buscasse prosperar, para que você buscasse enriquecer? Mas aí em que momento foi aquela hora que você falou, tá, eu não quero ter essa vida específica financeira, eu quero algo a mais? Como que você visualizou isso? Você viu outra pessoa? Você encontrou em alguém? Exatamente. Modelou? Modelagem. Eu via como era o ritmo na minha casa, né? Na casa dos meus pais, entrava o dinheiro, 3 dias depois não tinha mais, aí o mês todo dificuldade, você queria 10 reais para uma coisa, não tinha, e aquela dificuldade, eu comecei a crescer com o sentimento de isso eu não quero. Isso eu não quero. Por quê? Porque eu via outros amigos, primos, pessoas próximas que tinham uma vida financeira, às vezes com o mesmo salário, ou um salário muito parecido do meu pai, mas vivendo muito melhor. Então eu sabia que não era o que entrava, era o que saía que determinava. Era a sua mentalidade em relação ao dinheiro. É claro que com o tempo, sem entrada, nada funciona, né? Nenhuma técnica funciona sem entradas. Mas eu sabia que era uma questão emocional, de organização. Tanto que um dos primeiros livros que eu escrevi chama-se Dinheiro Emocional. Porque eu sabia que as emoções controlavam a forma de você gastar dinheiro. Olha só, então temos aqui um primeiro super insight que é o quanto você ganha não vai definir o seu nível de riqueza ou a qualidade da sua vida financeira. E sim a qualidade da sua administração, a eficácia da sua administração com o que você ganha. Então nós temos muitas pessoas que, mesmo ganhando pouco, conseguem viver uma vida de pessoas ricas, uma vida de abundância. Enquanto há pessoas que, mesmo ganhando muito, entrando muito dinheiro, têm dificuldade em administrar isso. E em algum momento você resolveu iniciar um novo negócio, você iniciar um negócio do zero, do absoluto zero. Você buscou conhecimento para abrir esse negócio, esse conhecimento ele foi suficiente e aonde você encontrou ele? Primeiro, antes disso, eu quero lembrar o seguinte, eu sempre gostei de trabalhar. Com 14 anos eu falei assim, eu vou trabalhar. Eu sabia já tocar violão, eu comecei a dar aulas de violão para iniciantes dos meus 14 e meus 15 anos. Então aí foi o primeiro empreendimento. Foi meu primeiro empreendimento. Então, eu nunca mais me esqueço disso, que eu fui recolhendo, eu dava aula no meu bairro para algumas crianças e tal, e era dia de pagamento, sexta-feira, eu fui recolhendo os 10 reais, 15 reais de cada um, e eu voltei com 40 reais no bolso. Isso eu estou falando de 26, 27 anos atrás, estou falando de muito dinheiro, 40 reais. Eu falei, caraca, 40 reais. Muito dinheiro. Tipo assim, a pizza naquela época era 10 reais. Entendeu? Era dinheiro tipo de 4 pizzas. Eu tava muito feliz, muito... Caramba, eu nasci para isso. Mas nessa época, com 14, 15 anos, eu tinha consciência de que o trabalho devolve. Que se eu não amasse trabalhar, se eu não amasse empreender, não viria esse dinheiro. Aí, o meu conhecimento... Eu nunca valorizei o conhecimento. Isso veio muitos anos depois. Entendi. Mas, por exemplo, eu entendia de música. Aí logo depois de dar aula de violão, comecei a trabalhar no estúdio de gravação. E depois, quando eu fui pro turismo, porque a música não estava me dando mais futuro, eu já tinha uns 20 anos, eu fui pro turismo como vendedor, eu comecei a estudar sobre turismo. Eu sempre fui também um cara de estudar para entender, mas não priorizava o conhecimento. Ok, o suficiente para você Só executar? o suficiente para executar. Isso veio quando eu decidi não ser pobre mais. Esse pobre aqui, eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de o pobre de oportunidades, o pobre de amizades verdadeiras, o pobre de coração, o pobre de espírito, o pobre de sentimentos que acaba gerando a pobreza financeira também. Eu decidi, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser o cara que faz conta para pagar. Eu sempre fui bom observador. Então eu falei assim, cara, esse cara aqui, ele é músico, é um dos melhores músicos do Brasil e tá fazendo conta para pagar aluguel, não. Então eu não quero ser músico. Sim. Ser um dos melhores do Brasil. Eu nunca vou ser um dos melhores, porque eu sabia a minha capacidade. Eu era bom, mas não para ser um dos melhores. E ele faz conta para pagar aluguel, para comprar pizza, então não faz sentido continuar nesse ramo. Onde estão as pessoas que têm liberdade financeira? Estão nas vendas.
Aí isso eu já tinha 20 anos. Falei, vou para as vendas. Agora vou vender o quê? Vou vender o que eu gosto. Sempre gostei de viajar, de avião. Eu tive a experiência de, aos 18 anos, ir morar fora do país para trabalhar como músico em algumas igrejas, gravar alguns CDs de igreja lá fora. Então eu falei, eu quero isso. Aí eu fui vender turismo. Aí acabei descobrindo o meu primeiro negócio, porque a primeira empresa que eu montei, depois de ficar alguns aninhos trabalhando como freelancer de venda de passagem aérea e depois gerente de uma agência de turismo no Rio, eu acabei montando minha empresa no primeiro ano de casado. Eu casei aos 24 anos eu abri minha primeira empresa. Então você abriu uma agência de turismo. Uma agência de turismo. E esse início, você tinha reserva de emergência? Não tinha nada. Eu vim de uma cultura que me ajudou e me prejudicou ao mesmo tempo, que é a cultura da fé. Por que me ajudou? Porque tudo que eu conquistei foi através da fé. Sim. Por que me prejudicou? Porque eu achava que a fé resolvia tudo. Exato. Então eu falei, não, pela fé eu vou abrir essa agência. Aí me arrebentei, criei dívida, peguei dinheiro emprestado, banco me ligando todo dia. Então, a fé ela resolve o impossível. Ela é muito importante para as coisas que você não pode, não consegue fazer. Mas o possível é função da sua inteligência. Você precisa executar algumas coisas. Você precisa ter know-how, você precisa ter conhecimento, você precisa ter networking, conexões com pessoas certas. Você precisa ter informações privilegiadas para aquele tipo de negócio. Então, é muito importante que você se prepare, ande com pessoas preparadas para você tocar aquele negócio. Eu só tinha fé, então me ajudou e me prejudicou ao mesmo tempo. Entendi. Então aqui a gente tem até uma frase de um grande pensador dos tempos atuais, que ele fala que você deve confiar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de você. Exatamente. Tiago Brunet falou isso uma vez. Isso aí. E essa maneira de agir significa que no seu dia a dia, no que cabe a você, no que você pode aprender para se desenvolver, é na sua mão, é com você, não depende de mais ninguém. Mas, quando se trata de coisas que são impossíveis, que não estão ao seu alcance, que você não tem poder sobre isso, aí você coloca nas mãos de Deus para que Ele faça a parte dele e você faça a sua. E aí você tem a sociedade com quem está pronto para te fazer prosperar e tem todas as ferramentas necessárias para isso. E no início de todo e qualquer negócio, todo novo empreendimento, a maior parte das pessoas percebe que a maneira mais rápida de evoluir, mais rápida de crescer financeiramente é através das vendas. Só que mesmo assim é uma profissão muito discriminada, uma profissão muito desvalorizada pelas pessoas, só que, na minha opinião, é a profissão que mais ensina, mais te traz ensinamentos, mais faz você aprender. Eu já fui vendedor de porta em porta e eu comecei com 16 anos e esse foi o período da minha vida onde eu mais aprendi. Aprendi muito mais do que eu aprendi na faculdade. Porque ali eu entendi que eu precisava ser persistente, eu aprendi que eu tinha que me posicionar de uma maneira mais amigável com as pessoas, eu aprendi que eu tinha que saber administrar direito o meu recurso, eu não podia gastar locomoção para ir para um lugar que se eu não vendesse eu não conseguiria voltar. Eu comecei a aprender muitas coisas que depois foram muito úteis. É uma escola e que realmente tem o potencial de te fazer ganhar dinheiro rápido. Só que esse ganhar dinheiro rápido não é o suficiente para que você se torne próspero com vendas. Num novo empreendimento, em qualquer novo empreendimento, você sempre vai se deparar com as vendas, mas ela nunca é o ponto final, nunca é a situação final onde você vai realmente prosperar o seu negócio, evoluir o seu negócio. Quando você começou essa agência de turismos, você era o vendedor, você era o administrador, Tudo. Você era o gerente, normal como Exatamente. 80% Nos fundos da minha casa, Sim. eu gastei R$800 para abrir a empresa entre documentação, mesa, telefone, tudo. Então, temos o capital inicial do primeiro CNPJ. O primeiro CNPJ foi R$800. E eu lembro que meu avô me emprestou R$500 e 300 eu tinha de caixa. Eu tinha já de fluxo de caixa. Já tinha o suficiente. E assim eu comecei a empresa. Só que um erro que eu cometi é que eu confiava muito no meu dom. Orgulho? Era orgulho misturado com ignorância. Eu confiava muito no meu dom, então assim, eu achava que eu sabia fazer, eu achava que minha capacidade de persuasão era suficiente. E eu não fui me preparando em várias coisas. Sim. Administrativas, financeiras. Eu não fui me especializando mais em vendas. Eu só confiava naquele donzinho que eu tinha de abordar e persuadir. Então, isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a grande quebra que eu tive em 2014. Entendeu? Com essa mesma agência que eu comecei em 2005. Então, foram 9 para 10 anos em que eu experimentei um crescimento muito grande. 2008,
eu comecei a viver um nível de prosperidade que eu nunca tinha vivido na vida. Com a agência, comecei a ter salário bom, comecei a poder viajar o mundo, comecei a viver uma coisa extraordinária. E em 2014 eu perdi absolutamente tudo. Tudo que eu tinha construído, todo o patrimônio, o nome que eu tinha, tudo. Perdi tudo. Até os R$800. Até muito mais do que isso. Eu fiquei devendo milhões de dólares porque a empresa operava em dólar, porque era uma empresa de turismo, então a gente fazia muitas viagens para o Oriente Médio, Europa, em grupos. E por que foi em milhões? Porque eu trabalhava muito grupo. Então, assim, muitas pessoas ao mesmo tempo. Um grupo era $800 mil, $1.000 de entrada. Sim. Mas não de lucro. Era o faturamento. Era faturamento. Então, aquele dinheiro, ele não era nem meu, nem da agência. Mas se eu precisasse tirar aquele dinheiro para alguma coisa, vou comprar um carro, eu tirava. Não, isso aqui está no giro, depois entra outro grupo. Mas um dia a conta chega. Então, tem vários conselhos. Primeiro, nunca misture PJ com PF, pessoa física com pessoa jurídica. Confusão patrimonial. Nunca misture. Segundo, nunca ache que você saiba o suficiente. Tem que ter gente do teu lado, tem que ter conselheiro, tem que ter um grupo de gente que te direciona, tem que ter mentores, tem que ter consultores, tem que ter. Ponto final. Tem que andar com pessoas do mercado que entendem mais. Você tem que estar almoçando com essas pessoas. Você tem que estar jantando com essas pessoas. Sempre com fé, sem perder a confiança total em Deus, mas fazendo a sua parte. E principalmente, você ter muito claro na sua mente por que você quer dinheiro. Olha aí. Isso é muito importante. Porque naquela época eu queria dinheiro por motivações completamente obscuras. Eu queria dinheiro para provar que eu venci. Queria dinheiro para mostrar para os outros aqui, eu tenho um carro do ano, agora você não tem. Eu queria dinheiro para pagar as dores do passado, da época que a gente não tinha dinheiro para comprar um tênis, e o nosso carro era o pior da vizinhança, em que eu não podia estudar onde eu queria. Então, o dinheiro para mim era uma doença emocional. Sim. Por isso que eu escrevi o livro Dinheiro Emocional depois, anos depois. Eu descobri que minhas emoções controlavam minhas motivações e das piores formas possíveis. Sim. Da pior forma possível. Então, quando eu quebrei, essa consciência veio, a ficha caiu. Eu estou correndo atrás de dinheiro pelas motivações erradas. Eu quero provar que venci. Eu quero arrastar na cara do fulano. Eu estou usando isso para ser orgulhoso. Na verdade, eu não estava pensando nem no meu bem-estar da minha família. Eu só queria... Você queria preencher essa lacuna emocional só que com dinheiro. Exatamente. Então, se você tiver mentores, consultores, se você abrir mão do orgulho, correr atrás das informações certas, não misturar PF com PJ, pessoa física com pessoa jurídica, e saber o porquê você está correndo atrás de dinheiro, as suas chances de começar bem o empreendimento são muito grandes. Suas chances de prosperar financeiramente são muito grandes. E deixar mais um conselho também importante. Quando você começar a ganhar dinheiro, por exemplo, você se envolve com vendas, que para mim é uma das formas mais democráticas de se libertar financeiramente. Com certeza. Serve para todo mundo. O preto e o branco podem vender. O gordo e o magro podem vender. O cristão e o muçulmano podem vender. Qualquer um pode vender. É democrático, é para qualquer um. Pega agora... Outra coisa. Nenhuma empresa rejeita um bom vendedor. Exato. Pode rejeitar um bom engenheiro. Pô, não tem vaga para um bom administrador mais. Desculpa, mas um bom vendedor tem sempre vaga. Sim, com certeza. Né? Cara, eu vendo 1 milhão para sua empresa. Na hora, tá contratado. Não precisa nem de currículo. Vem embora. Então, depois que você começar a ganhar dinheiro, principalmente através das vendas, não gaste dinheiro. O problema é que as pessoas ganham dinheiro e imediatamente elas querem aumentar o padrão de vida delas. Quando eu comecei a ganhar dinheiro depois da quebra, eu fiquei anos vivendo o mesmo estilo de vida. Não, mas agora eu já tenho 1 milhão, vamos gastar. Não, vou continuar vivendo nesse apartamento, com esse carrinho, com esse orçamento de compras do mês, com esse colégio, é isso aqui que a gente vai fazer. Olha aí. Porque esse é o tempo de você, ao invés de gastar, investir. Esse é o tempo, ao invés de você trocar os 20, 30 anos de abundância, você trocar por 2, 3 anos de aperto mesmo tendo dinheiro. Exato. Agora é a hora da riqueza. Esse é o pulo do gato. Esse que é o importante. As pessoas aprenderem a ganhar dinheiro sem gastar dinheiro, por um tempo. Então aqui temos 4 grandes ensinamentos. O primeiro é a questão do orgulho, o quanto ela pode te atrapalhar. E aqui fica a minha dica para principalmente os jovens, porque é muito fácil quando você é jovem, começa a ter um pouquinho mais de resultado, a se destacar um pouquinho a mais. O orgulho acaba tomando conta e você acaba se tornando... A vaidade. Você acredita que você é uma pessoa melhor do que os outros por conta de um pequeno resultado. Só que é nesse momento que você cai.
E já na Bíblia diz, né? O orgulho antecede a queda. Então, a maior parte dos jovens, eles não conseguem ter resultados extraordinários com consistência, porque deixam o orgulho tomar conta no momento que tem o primeiro resultado. Kelvin, deixa eu só deixar claro para o público o seguinte. Você que está assistindo o Kelvin Cast, grava isso agora. Como é que eu percebo que eu estou orgulhoso, que eu estou prepotente, que eu estou soberbo ou que eu estou vaidoso em relação a dinheiro? Quando o que você compra é para mostrar para alguém. Olha aí. Quando eu vou comprar o carro, mas é porque eu quero estacionar na frente da casa para que todo mundo veja, eu quero passar devagarzinho naquela rua porque ali estão meus primos ou estão meus colegas de trabalho. Quando o que você compra é para os outros, você está num caminho de perdição. Olha só, então quando você pensa na perspectiva do outro na hora de comprar... Exatamente. O que o outro vai pensar, por que isso, por que aquilo. Ou seja, eu já passei por essa fase, tá? Sim. Eu lembro que nessa época aí, eu estava começando, saiu um carro da Citroën chamado Picasso. Lembra? Citroën Picasso. Lembra do Citroën Picasso? Era um meio Grandão redondão assim, Uhum. E aí, cara, eu fiz um esforço enorme para comprar aquele carro. Acabei perdendo para a financeira depois que eu não aguentei pagar, tomaram. Mas eu comprei, cara, literalmente para esfregar na cara dos outros. Para ficar andando devagarzinho na rua, para falar que tô andando de carro novo e tal. Conclusão. O orgulho antecede a queda. Tá na Bíblia, a Bíblia não mente, a Bíblia não falha. Fui lá, a vergonha foi pior, porque o guincho parou na porta da minha casa e levou na frente dos vizinhos. Onde era para ser o lugar de exibição, virou lugar de derrota, de vergonha. Aí. Então, assim, quer saber se você está orgulhoso, está vaidoso com dinheiro? É só saber o porquê você está comprando as coisas, que rapidinho você vai chegar a essa conclusão. Muito bom, muito bom. Outra coisa muito importante é não misturar o faturamento da sua empresa com o seu faturamento. Jamais. Essa confusão patrimonial pode até dar problemas de justiça por conta disso. O segundo é sempre ter o seu porquê alinhado. Então, por que você está trabalhando, por que você está fazendo o que você está fazendo, e isso te alia e te dá forças nos momentos mais difíceis, naquele momento que vai ser mais complicado se manter fazendo o que você precisa fazer. E esse porquê também deve incluir o porquê você quer dinheiro. E por que você quer dinheiro. Porque hoje, assim, hoje eu trabalho, eu tenho empreendimentos por dinheiro. Não trabalho de graça. Sim. Né? No ministério, sim. Você não vai cobrar aqui, né? Aqui, um podcast, espero que a minha assessoria tenha passado os valores. Senão eu posso parar agora. Só o café. Não, escuta isso, ó. Quando se trata de ministério, que é ajudar as pessoas através da palavra de Deus, eu pago para fazer, não quero dinheiro, eu pago. Agora, quando é empreendimento, eu quero lucrar. Então eu tenho o Instituto Destiny, eu tenho um clube de inteligência, eu tenho livros, eu tenho mentorias, isso tudo eu tenho lucro com isso. Mas por que eu quero lucrar? É aqui que está agora a chave da questão. Por que eu quero ganhar dinheiro? Porque eu preciso, o dinheiro é um dos fatores necessários para o cumprimento do meu propósito. Olha aí. Hoje, muita gente assiste o Café com Destino, que é a nossa live pela manhã. O que eles não sabem é que tem câmeras profissionais caríssimas atrás, tem funcionários que ganham por mês, tem salários que estão atrás. Da onde vem esse dinheiro, gente? Se eu estou fazendo de graça o Café com Destino. Exato. Vem dos empreendimentos. Vem dos empreendimentos que eles bancam, tanto o que é pago quanto o que é gratuito. Olha aí. E 90% do que eu faço é gratuito, na internet, ou em qualquer lugar. Então, é muito importante você saber o porquê você quer dinheiro. Hoje eu quero dinheiro para servir meu propósito. Para sustentar teu propósito. Eu te falo aqui diante de Deus, não importa o carro que eu tenho, não importa o relógio que eu uso, não importa a viagem que eu faço, isso já não me acrescenta. Uau. Eu já não trabalho por isso. É lógico que eu desfruto disso. Se eu posso andar num bom carro, por que eu vou andar num carro ruim? Eu posso. Se eu posso fazer uma viagem boa, por que eu vou fazer uma viagem mais ou menos? Agora, não é mais por isso que eu trabalho. Não é para mostrar para ninguém que eu trabalho. É para que esse dinheiro sirva meu propósito. E o dia que o dinheiro não servir teu propósito, ele não serve para mais nada. Olha aí. Fantástico, fantástico. Então, jamais deixar o dinheiro governar você. Jamais deixar com que as coisas que você façam sejam pelo dinheiro. E sim pelo que o dinheiro pode fornecer para você. Como ele pode ser utilizado como uma ferramenta da melhor maneira. Como que você pode ajudar mais pessoas através do seu dinheiro. Então, encontre esse porquê para que você tenha mais motivação para ganhar dinheiro e não gaste ele em vão, porque quando você tem um porquê bem alinhado, você conseguirá destinar ele para obras mais significativas. E o quarto ponto, que é muito importante também, que é não gastar mais conforme você ganha mais. Então, não evoluir a sua qualidade de vida no instante a qual você ganha mais. E isso é uma característica em comum do último casal que esteve aqui, o Flávio e a Fabiane dos Bolos, que falaram que por muito tempo tinha uma qualidade de vida muito maior, um financeiro muito maior para poder andar de carrão, já ter mansão, mas por muito tempo não tiveram porque entendiam que precisavam usar aquele dinheiro para multiplicar.
tornar robusto. Isso. Para deixar seu negócio robusto, a empresa tem que ter mais dinheiro que o dono. Isso, olha aí. Entendeu? Então você precisa... Isso é por um tempo só. Talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos. Por um tempo você precisa deixar o que você ganha ser reinvestido. Para que você ganhe para sempre. Exato. Usar o poder da multiplicação no início. Exatamente. Fazer os investimentos certos, aplicar nos lugares certos, viver com bem menos do que você ganha. E não tem segredo, é matemática. Matemática não falha. Não tem segredo. Você vai conseguir, com o tempo, ter investimentos que vão te sustentar a vida toda. Exato. Então vale a pena esperar. Muito bom, muito bom. E agora, para a gente partir para a finalização, uma última dica, um último insight que você acredita que para finanças do que você está vivendo hoje, que acredita que vai levar você para onde você quer ir. O que você está vivendo hoje de financeiro, um insight que você teve nos últimos meses que está alterando a sua vida financeira e o próximo passo que você quer dar financeiramente e como esse ensinamento vai te ajudar. Olha, eu vou dar a forma que eu usei até hoje para ganhar dinheiro e que eu continuo usando. Legal. Trabalho indesistível versus conhecimento específico. Trabalho indesistível. Cara, se eu tiver que trabalhar 3 horas da manhã, se eu tiver que acordar todo dia às 5h15, se eu tiver que... Pô, eu não tenho problema nenhum em trabalhar. Eu amo trabalhar e meu trabalho é indesistível. Deu errado, eu começo de novo. O seu trabalho precisa ser indesistível. Sim. Agora, se você tiver um trabalho indesistível com conhecimento específico, ou seja, cada vez mais você está botando mais conhecimento naquela área específica que você está trabalhando, dificilmente você não vai explodir financeiramente. Bom. Porque as pessoas querem estar andando do lado de quem está vencendo. Isso quer dizer que trabalho indesistível com conhecimento específico vai atrair networking estratégica. Aí com a networking estratégica você vai ampliar seus ganhos. Porque esse fulano aqui, que agora se aproximou de você, ele consegue te colocar um cliente que paga 10 vezes mais do que o outro que você tinha, e por aí vai. Não tem jeito. Uma coisa vai atraindo outra. Aí vira uma bola de neve que eu chamo de fluxo da prosperidade. Chega um tempo, por exemplo, hoje eu vivo o fluxo da prosperidade. O que é isso? Eu não preciso sair de casa para o meu telefone tocar 5 vezes por dia com negócios maravilhosos. Sim. Mas presta atenção, não é porque eu sou bonito, sou ungido, tenho a graça de Deus, tudo isso também. Sou bonito e tenho a graça de Deus. Mas só a graça Como de Deus. Como é que era o negócio do orgulho que você estava falando? Então só a graça de Deus. Não, mas isso é porque eu fiquei anos plantando para chegar no fluxo da prosperidade. Sim. Meu trabalho foi indesistível, meu conhecimento foi específico, minha networking foi estratégica. Chega uma hora que você começa a colher. Agora, eu não posso parar de plantar, porque uma hora o fluxo para. E aí você ou vai viver da próxima colheita ou não. Se você parou de plantar durante o fluxo, vai ter próxima não colheita. tem próxima colheita. Então, eu tô com uma mão colhendo, com a outra plantando. Exato. Então aqui, as últimas considerações. Esse último insight é que você tem que fazer todos os dias um pouquinho para que você colhe o resultado lá na frente. E eu quero trazer uma analogia. Que no seu dia a dia, pode haver um dia que você vai dirigir lá 30 quilômetros. E no início você pode sair de casa com muito bom humor. E aí, logo nos primeiros minutos, alguém fecha você no trânsito, mas você está muito bem naquele dia, então você simplesmente sai, nem buzina, segue o seu rumo, e depois de mais ou menos 10 minutos, novamente outra pessoa fecha você, mas você está muito tranquilo naquele dia, você não xinga, não faz nada, e continua o seu rumo. Depois, a terceira pessoa fecha você dessa vez dá uma buzinadinha de leve, mas continua o seu rumo, mas na quarta pessoa você perde a cabeça, briga com ela, xinga, buzina o máximo que dá. Isso foi resultado das últimas vezes que aquilo aconteceu. No seu financeiro, os resultados que você vai colher são das últimas vezes que você plantou. Então não é uma vez, não é aquele super resultado que ele é reflexo da única ação que você fez, mas sim das outras ações que você fez no passado. Então, finalizamos aqui o nosso KelvinCast. Não deixe de seguir Thiago Brunet nas redes sociais. Vamos entregar uma audiência para ele lá todos os dias no Café com Destino. Ele está precisando de gente para assistir lá. Sai da minha live 7 horas e 7 minutos e corre para a live dele. 7h57. 7h57. E nos vemos no próximo KelvinCast. Deus abençoe.